pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de biologia, fiquem em casa aprendendo. Nessa aula, pessoal, nós vamos agora trabalhar conceito de gene por meio de questões, tá? Então, a primeira questão, ela diz o seguinte: os códons UGC, UAU, GCC e AGC codificam, respectivamente, os aminoácidos cisteína, tirosina, alanina e serina. O códon UAG é terminal, ou seja, indica a interrupção da tradução. Um fragmento de DNA que codifica a sequência serina, cisteína, tirosina e alanina sofreu a perda da nona base nitrogenada. Assinale a alternativa que descreve o que acontecerá com a sequência de aminoácidos. Eu quero lembrar para vocês o seguinte: durante o processo de síntese proteica, que é produção da proteína, né? Síntese significa produção. Durante esse processo, o ribossomo é o responsável por estar adicionando a proteína que está em processo de fabricação, ele que vai adicionar aminoácidos. Vamos lembrar que as proteínas são formadas por vários aminoácidos, um ligado ao outro, por ligações peptídicas. A sequência desses aminoácidos ela vai ser indicada pela molécula de RNA mensageiro. Então, o ribossomo ele vai ler essa molécula de RNA mensageiro e, com base na sequência das bases nitrogenadas contidas no RNA, ela vai estar adicionando os aminoácidos, certo? E aqui nosso enunciado está falando aqui sobre os códons que estão presentes no RNA mensageiro. Vamos lembrar que o que seria o códon? Um códon é uma sequência de 3 bases nitrogenadas, ok? Então, cada 3 bases nitrogenadas indica-se a adição de um aminoácido. Então, ele coloca aqui, ó, os códons UGC, nessa sequência aqui, ó, vai indicar a adição desses aminoácidos aqui, ó, nessa mesma sequência. Cisteína, tirosina e alanina e serina. Isso significa que o códon UGC indica a adição de quem? De cisteína. Vou colocar no meu dado aqui, ó. O GC indica para que o ribossomo adicione na proteína o aminoácido cisteína. O códon UAU indica para adicionar esse aminoácido aqui, ó, tirosina. Então, eu vou colocar nos meus dados aqui. O AU indica a adição de tirosina. O códon GCC indica a adição de quem? De alanina. GCC, alanina, conforme o nosso enunciado. E o códon AGC indica a adição do aminoácido serina, ok? E ele coloca uma informação dizendo que o códon UAG é terminal, ou seja, esse códon aqui é um dos códons que indicam para o ribossomo que o processo de síntese proteica acabou. Então, ele vai indicar o final do processo de tradução ou síntese proteica, tá? Tradução é a mesma coisa que síntese proteica, que é a produção de proteína, tá? Então, o AG indica o término da tradução. E ele fala aqui, ó, um fragmento de DNA que codifica a sequência. Qual sequência? Serina, cisteína, tirosina e alanina. Então, eu tenho uma sequência desses aminoácidos aqui. Então, ele está falando que tem um fragmento de DNA que indica essa sequência aqui. Ele sofreu uma perda da nona base nitrogenada. Então, ele quer saber o que vai acontecer durante o processo de síntese proteica. Então, eu vou colocar esse meu fragmento de DNA. Como é que seria? Um fragmento de DNA que codifica essa sequência de aminoácido. Então, tá aqui, ó. Eu sei que a serina, ela é codificada por AGC, tá? Por que AGC? Vamos lembrar o seguinte,
No RNA eu tenho o quê? AGC. Vai indicar a produção do aminoácido serina, a adição do aminoácido serina, tá? Aí eu tenho quem? Cisteína. Cisteína indica, ela é codificada por essa sequência, UGC também, tá? Eu tenho a AGC, serina, UGC, cisteína, UAU, tirosina, GCC, alanina, tá? E para terminar toda a sequência, todo gene ele tem que ter um códon de término, UAG, ok? Então, isso aqui, pessoal, que está em verde, é a sequência de bases nitrogenadas que estarão presentes no RNA, certo? E, consequentemente, nós vamos ter também uma sequência semelhante no DNA. Então, ele fala o seguinte, ó. Imagina uma molécula de DNA que ocorra a perda da nona base nitrogenada. Então, eu tenho aqui, ó, eu sei que de 3 em 3 bases nitrogenadas, eu tenho a cada 3 bases um aminoácido. Então, se eu vou ter uma perca da nona base nitrogenada, quem seria a nona base nitrogenada? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dá 6 aqui, né? 7, 8, 9. A nona base nitrogenada é essa uracila aqui. Então, imagina que eu perca esse aminoácido, uracila. Então, vocês concordam comigo? Se eu perder essa letra, o que vai acontecer? Esse G vai passar para cá, ok? O C vai passar para cá, esse outro C, ou seja, todas as outras letras de lá, daqui para lá, elas virão mais para trás. Então, eu vou passar aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Vou voltar, ó, esse G vem para cá, tá vendo? Então, se esse G vem para cá, veja como é que ficou o meu códon. Ele virou o quê? UAG. Eu sei que UAG indica o término do processo de síntese proteica. Então, ó, antes eu tinha tirosina e alanina. Como foi adicionado, foi substituído uracila por guanina, deu término aqui. Então, o processo de síntese proteica só vai indicar a adição apenas de 2 aminoácidos. Do primeiro aminoácido e do segundo aminoácido. Então, resumindo isso tudo, pessoal, a alternativa vai ser o quê? Letra D. A tradução será interrompida no segundo aminoácido, tá? Vamos para a próxima questão, pessoal. No esquema abaixo está representada uma via metabólica. O produto de cada reação química catalisada por uma enzima específica é o substrato para a reação seguinte. Vamos entender melhor isso aqui. Olha, eu tenho aqui uma reação química em que, ó, eu tenho um substrato, substrato, pessoal, são moléculas que sofrerão a ação de uma determinada enzima, certo? Então, eu tenho aqui um substrato que vai promover uma reação química que vai dar resultado nesse outro substrato aqui. Esse outro substrato também vai sofrer uma reação química que vai resultar nesse terceiro substrato. E esse terceiro substrato sofrerá uma outra reação química que vai gerar num produto final. Cada reação química em que cada aminoácido desse vai sofrer, ela só vai ocorrer na presença de determinadas enzimas. Por exemplo, a reação química em que o substrato 1 é convertido no substrato 2, ela só vai acontecer se a enzima A estiver presente. Se essa enzima A ela não estiver presente, essa reação química aqui, pessoal, ela não vai acontecer, ok? A mesma coisa vai acontecer com essa segunda reação aqui, ó. Se eu não tiver a presença da enzima B, o substrato 2 aqui não vai se converter no substrato 3. Da mesma forma também, se não tiver a enzima C, o substrato 3 não será convertido no produto final. E perceba, cada enzima, a enzima A, a enzima B e a enzima C, elas são resultado da ação desses genes aqui, ó. Esse gene aqui, ele é o responsável pela produção da enzima A. Se acontecer uma mutação genética nesse gene, no gene A enzima A vai ser alterada. E, consequentemente,
a reação em que o substrato 1 é convertido em substrato 2, ela pode sofrer uma alteração, ok? Então, se mexe no gene, vai mexer nas enzimas, consequentemente, vai alterar as reações químicas em que essas enzimas estão envolvidas, tá certo? Então, dito isto, vamos aqui para a nossa questão, né? Eu acabei de explicar essa figura. Então, no indivíduo que possua alelos mutantes que levem à perda de função do gene. Então, do gene A, por exemplo, imagina que eu tenho um indivíduo, né, que sofreu mutação, possua alelos mutantes que levem à perda da função do gene A. Tá? O gene A sofreu uma alteração. Se o gene A sofre uma alteração, quem é que vai sofrer alteração? A enzima A, certo? Então, vamos lá. Se acontecer uma perda da função do gene A, ocorre falta de substrato 1 e acúmulo do substrato 2? Vamos voltar lá para a nossa figurinha. Se eu tiver uma alteração aqui nesse gene, vai alterar a enzima A, certo? Se essa enzima A for modificada, vai fazer o que, pessoal? Vai acumular substrato 1. E esse substrato 1, ele não vai ser convertido no substrato 2. Será que isso condiz com a letra A? Ocorre falta de substrato 1? Não, vai acumular o substrato 1. Olha só. A falta da enzima A vai promover o acúmulo do substrato 1 e não a falta. Então, a alternativa letra A está errada. Tá? Vamos lá. No indivíduo que possua alelos mutantes que levem à perda da função do gene B, agora, aliás, gene C, perda da função do gene C, não há síntese de substrato 2 e 3. Vamos ver aqui na nossa figurinha. Se eu perder a função do gene C, o que vai acontecer? Não vai ter a enzima C. E, consequentemente, pessoal, vai acumular o substrato 3 e não vai ter produção do produto final. Não é isso? E ele está falando aqui que não há síntese do substrato 2 e 3. Não vai ter a síntese do produto final. Ok? Porque o substrato 2 e 3 ele vai ser sintetizado sim. Porque o gene C ele não está envolvido com a produção do substrato 2 e nem do substrato 3. Tá? O gene C ele está envolvido com a produção do produto final. Ok? Então vamos lá, letra C. Se tiver uma perda da função do gene A, não há síntese do produto final. Vamos voltar aqui. Se eu tiver uma perca da função do gene A, não vai ter a produção do produto final? Vamos lá. Se tiver a perca da função do gene A, não vai ter a enzima A. Consequentemente, o substrato 1 não vai ser convertido no substrato 2. Se não tem o substrato 2, não vai ter o substrato 3. Consequentemente, não vai ter o produto final. Ok, pessoal? Então, a letra C vai ser a alternativa correta. A perca da função do gene A promove a não síntese do produto final. Ok? Vamos para a próxima questão. Considere a seguinte sequência hipotética de nucleotídeos em uma molécula de DNA. Na sequência, são mostrados os exons e introns e as localizações dos sítios promotor e finalizador, conforme o esquema a seguir. Então, veja, eu tenho uma dupla fita, pessoal. Ó, eu tenho essa sequência de cima, é a fita 5 linha, 3 linha, e essa fita de baixo aqui, ó, é a fita 3 linha, 5 linha. Essas letras aí são as bases nitrogenadas, que formam essas duplas fitas, né? Essa dupla fita de DNA. Veja que eu tenho exons, exon 1, exon 2, exon 3. O que são os exons? São sequências do gene que tem informação genética, que vai resultar numa proteína. Os introns são sequências do gene que não tem informação genética nenhuma, tá? E, consequentemente, não vai resultar em nenhuma proteína. Então, vamos lá.
Ele apresentou as minhas sequências de bases nitrogenadas e apresenta aqui, ó, que tem o promotor e o finalizador. O que é o promotor? Essa região aqui é a região que indica o início do gene. E essa região aqui é a região que indica o término, o fim do gene. Ok? Considerando as informações fornecidas, é correto afirmar que a sequência de RNA mensageiro maduro transcrita será... Vamos lá. Será qual vai ser a sequência de RNA maduro? Imagina que durante o processo de produção do RNA, a célula, pessoal, né, ela vai desconsiderar os introns. Os introns não são considerados, ok? Eles não são levados em consideração porque ele não traz informação nenhuma. Se eles não são considerados, eu só vou levar em consideração os exons. Então, eu vou eliminar os introns e vou juntar essas sequências que têm informação genética, tá? Que são os exons. Quais dessas alternativas aqui vai ser complementar a essas fitas aqui? Eu vou perceber, pessoal, que a letra A não vai ser, porque ó, você vai olhar para ela e vai perceber que ela tem muito mais bases nitrogenadas do que as sequências que nós vamos encontrar aqui, dos exons. Tem mais base do que o normal aqui, tá? Porque aqui ele está levando em consideração os introns, as sequências que não têm informação genética. Tampouco também não vai ser a letra B, porque pelo mesmo motivo. Ele está levando em consideração também as sequências que não trazem informação genética nenhuma. Então, a gente vai olhar dessas alternativas aqui, qual delas vai ser complementar a uma dessas fitas, tá? Então, a letra C não vai ser, por quê? A gente vai perceber, ó, tenho aqui, ó, uracila, ela é complementar a quem? Ela vai ser complementar a timina, ok? No DNA, ela vai ser complementar a timina, ok? Só que eu tenho aqui, ó, a adenina. A adenina é complementar a timina, só que aqui eu vou encontrar quem? A adenina. Então, a adenina não se liga com a adenina. A adenina só se liga com timina. Então, eu elimino a letra C também. Então, pessoal, a alternativa correta vai ser a letra D. Agora, eu vou explicar para vocês por quê. Vamos perceber que a letra D, ela é uma fita 5 linhas, 3 linhas. Eu vou colocar aqui para vocês a letra D emparelhada com a fita de DNA que eu estou estudando, certo? Eu sei que a fita 5 linhas, 3 linhas, ela é complementar à fita 3 linhas, 5 linhas. Então, ela vai ser complementar não essa de cima, e sim a essa de baixo aqui, ó. 3 linhas, 5 linhas, é complementar essa fita 5 linhas, 3 linhas. Então, eu lembro de uma regra importante, chamada de regra de Chargaff. Edwin Chargaff foi o cara que descobriu que no DNA a quantidade de adenina é igual à quantidade de timina. E a citosina igual à quantidade de guanina. Então, onde tiver timina numa molécula, eu tenho que ter adenina na outra. Onde tiver adenina no DNA, no RNA eu vou ter uracila. Porque o uracila vai substituir a timina. Então, você coloca uma fita que seja complementar a fita de DNA que vai estar aqui nessa molécula. Pode prestar atenção que ela se encaixa perfeitamente. Então, pessoal, essa foi nossa aula. A dica que eu quero dar para vocês é você lembrar da regra de Chargaff. Se eu tiver adenina no lado, se for no RNA, vai ter quem? A adenina vai estar ligada com uracila, tá? Timina no DNA, vou encontrar adenina no RNA. Guanina no DNA, citosina no RNA e vice-versa, ok? Então, essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham entendido e eu aguardo vocês na próxima aula. Fiquem todos com Deus, acompanhem nossas redes sociais e até mais, pessoal. Tchau, tchau.